O Evangelho de Marcos, que nós estamos lendo, já se encontra no projeto de Marcos, do evangelista, na segunda parte. Temos que ter em mente que Marcos ele divide a história de Jesus em dois grandes momentos. A presença de Jesus na Galileia, da onde eram os apóstolos, da onde era Nazaré, a região onde foi criado Jesus. E a primeira parte era como a parte do anúncio de Jesus se apresentando, de fazendo as curas, os milagres. E essa primeira parte em Marcos vai terminar quando Jesus leva os apóstolos até o extremo norte da região, em uma região chamada Cesareia de Filipo. E ali Jesus pergunta aos apóstolos: o que dizem todas as pessoas que eu sou? Quando Jesus faz essa pergunta, as pessoas já tinham visto milagres, Jesus já tinha multiplicado pães, caminhado sobre águas, expulsado demônios. Mas a pergunta que ele faz é para os apóstolos, aquele grupo íntimo, os escolhidos. E eles respondem, dizendo que Jesus era uma grande pessoa, que as pessoas pensavam que ele era um grande profeta. E Jesus pergunta para eles: mas vocês? Qual é a resposta que vocês têm sobre mim? E é quando Pedro afirma: você é o Messias, que é uma primeira resposta. E depois Pedro ainda completa mais profundo ainda: você é o Filho de Deus. Bom, passado essa primeira parte do projeto de Marcos e da presença de Jesus, Jesus decide então, a partir de então, caminhar em direção a Jerusalém, que era a capital de todo o povo judaico, dos judeus. E lá, sabemos como vai terminar a vida de Jesus, ele vai se confrontar com aquele povo mais radical, com o centro religioso e político dos judeus, e acabará morto e ressuscitará. Temos que ter isso em contexto para entender o que está acontecendo hoje no Evangelho. Começa dizendo Marcos que Jesus ele estava caminhando pela Galileia. Ele estava caminhando desde aquele lugar que eu falei, Cesareia, que é o extremo norte. Ele estava voltando de lá, ele entra na Galileia e ele se transfigurou. Uns versículos antes do que nós lemos, se nós tomarmos a nossa Bíblia, vamos ver que Jesus escolheu Pedro, Tiago e João, 3 dos seus apóstolos mais íntimos, e se transfigurou. Não é o tema de hoje, mas foi um momento muito importante, essa transfiguração. Depois desse momento, Jesus desceu da montanha onde ele se transfigurou, ele expulsou um demônio de uma criança, e então é quando nós escutamos isso que lemos nesse momento. Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Eles estavam indo em direção a Cafarnaum, que é a cidade ali litoral do lago da Galileia, onde morava Pedro, onde Jesus passou a morar os últimos 3 anos da vida dele. E ali, que Jesus então tem esses dois momentos. Esse primeiro momento onde ele vai dar esse anúncio do Filho do Homem. Dizia aqui o Evangelho, vamos ler juntos. Jesus, enquanto caminhava pela Galileia, não queria que ninguém soubesse que ele estava ali, porque ele queria estar sozinho com os apóstolos. Lembra que para eles ele perguntou, faz pouco atrás: e vocês, não os outros, mas vocês que vivem comigo, o que vocês dizem de mim? Depois que Pedro falou que ele era o Messias e o Filho de Deus, são duas coisas diferentes. Messias e Filho de Deus, Pedro respondeu isso, então Jesus falou para ele, você respondeu isso porque Deus te revelou. E Jesus começa a anunciar para os apóstolos: a partir de agora saibam que o Filho do Homem, falando dele mesmo, vai ser entregue e vai morrer, mas ele vai ressuscitar. Jesus começou então a anunciar a sua morte e sua ressurreição. Então, por segunda vez, é o que nós vamos ler aqui, Jesus anuncia isso. Outra vez, Jesus só com os apóstolos fala para eles: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias depois da sua morte, ele ressuscitará. É a segunda vez que Jesus dá esse anúncio que deixa os apóstolos desconcertados, preocupados. O que significa essas palavras? Que o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pagãos? O que significa que ele vai morrer? O que significa isso de ressuscitar depois de 3 dias? Era muito confuso para os apóstolos. E é por isso que Jesus voltava a anunciar. E vai voltar mais uma vez ainda a dizer essas mesmas palavras em um outro momento, já muito próximo de Jerusalém.
Mas aqui a primeira coisa é isso, Jesus que anuncia. E eles não entendiam. Então eles vão e entram na cidade de Cafarnaum. E entrando ali, Jesus pergunta para eles, olha, vocês que estão discutindo? Jesus bem sabia qual era o tema da discussão deles. E eles, depois de escutarem, acabavam de escutar que Jesus falava de morte, de que será entregue, então eles discutem, agora, se Jesus, o nosso Senhor, vai morrer, quem de nós vai assumir o primeiro lugar? Era mais ou menos isso que eles discutiam, sem entender o que significava realmente isso de morrer e ressuscitar. Eles não tinham tido uma experiência real de tudo isso. Mas eles discutiam, nesse segundo momento, qual era deles o mais importante. E aqui vem o ensinamento. Jesus, então, quer dar um ensinamento de humildade para eles. E pegando uma criança, um menino, coloca no meio e diz essas palavras tão bonitas, Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que está acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Jesus, com esse exemplo de humildade, repito, também dá um ensinamento teológico muito grande. O exemplo da criança não é só dizer que temos que ser e colocar-nos no lugar dos pequenos, dos humildes, dos simples, mas também dos ser enviados. Quem acolher uma pessoa assim simples, está acolhendo também o próprio Senhor. E quem acolher o Senhor, esse é o ensinamento, está acolhendo aquele que é o Pai do céu, Deus Pai, que enviou o Filho também. É isso que vamos refletir agora também nas nossas perguntas. Mas pensemos que tem dois momentos do Evangelho. Esse primeiro momento do anúncio da sua morte e ressurreição depois de 3 dias, e esse outro momento, na cidade de Cafarnaum, o exemplo da humildade e eles perguntando-se quem é o maior. E Jesus responde muito mais do que eles esperavam de resposta. Por que Jesus anuncia que ele vai ser entregue, mas por que 3 dias após a sua morte ele ressuscitará? Por que esse tempo, essa duração de 3 dias? É uma pergunta que nós podemos fazer e eu me fiz muitas vezes. Bom, o nosso catecismo ele tem todo um parágrafo, eu recomendo que leiam, são vários números, dentro do catecismo que vai dizer sobre a ressurreição. E o título vai dizer, 3 dias depois ressuscitou segundo as Escrituras. Então já tem uma referência. Nas Escrituras, na Bíblia, podemos encontrar referências aos 3 dias e, sobretudo, à ressurreição. 3 dias quer também significar aqui, nesse tempo, realmente uma morte. A morte de uma pessoa tem que ter um tempo para provar que realmente morreu. E é por isso, Jesus realmente, como nós meditamos na palavra o Filho do Homem, era verdadeiramente uma pessoa divina, mas em uma natureza humana. Então era um homem enquanto natureza, mas feito de uma pessoa divina. Essa pessoa divina, na sua natureza humana, morreu. Teve uma separação da sua alma, que é imortal, do seu corpo mortal. E esse corpo mortal ficou 3 dias na morte. Mas como diz Madalena e os apóstolos, nós encontramos isso, por exemplo, no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 19, quando Madalena chegou no sepulcro, viu que não havia nem corpo, nem nada. Por quê? Porque havia ressuscitado. Aquele corpo que passou 3 dias na corrupção da morte foi restaurado. Esse é o grande milagre, não é a palavra correta, milagre, mas essa é a grande transformação que ocorre na ressurreição. O nosso corpo, que é corruptível, ele é restaurado, ele é regenerado, não para a vida mortal que nós conhecemos, esse corpo que nós temos agora, mas é um corpo renovado, transformado, novo. Essa é a ressurreição que acontece. E os 3 dias anunciados significa isso, que passaram realmente 3 dias para que ocorresse o tempo da morte real, da separação de alma e corpo. 3 dias depois, Jesus
ele ressuscitará. Obtém-se então outra vez a união da alma que tinha se separado a esse corpo. E essa alma transforma esse corpo. Essa é a ressurreição de Jesus. E essa é a ressurreição que nós cremos e professamos na nossa fé. Podemos nos perguntar agora o que quer dizer isso que Jesus falou nesse momento e em outros momentos do Filho do Homem. Ele se designa a si mesmo como o Filho do Homem. Mas o que é isso? Nossa resposta está lá no profeta Daniel, Antigo Testamento, um dos grandes profetas depois de Isaías, Jeremias, Ezequiel, é o profeta Daniel. O profeta Daniel ele teve visões, e uma dessas visões ele viu, ele diz, eu vejo uma pessoa como o Filho do Homem vir sobre as nuvens com poder e autoridade, e ele reinará para sempre. É mais ou menos essa a visão que o profeta teve. E é assim que Jesus começa a se auto-anunciar àqueles homens, aos seus apóstolos e também depois mais abertamente a todos que o seguiam, ele como Filho do Homem. Então, quando ele fala dele mesmo como Filho do Homem, ele faz referência àquela profecia de Daniel, que previa já um Salvador divino. Nós falávamos antes, durante a reflexão do Evangelho, que Pedro falou que Jesus era Messias, o Salvador, mas também Filho de Deus. Para o povo judeu, o Messias não necessariamente ia ser Filho de Deus, ia ser um homem, claro, enviado por Deus, mas não o próprio Deus que se enviava o próprio Pai enviando o Filho. Isso não estava na cabeça dos judeus, mas o profeta Daniel sim tinha visto isso. Então Jesus, ao se autodesignar o Filho do Homem, ele quer chamar a atenção do seu povo ali, daqueles seus da sua assembleia ali da frente, dizendo: olha, eu sou verdadeiramente o cumprimento da profecia de Daniel. Aquela visão se cumpre agora na minha pessoa. Mas o que significa ainda que Daniel tinha visto um Filho do Homem? É o próprio Deus, e essa é a grande revelação, o próprio Deus que veio se fazer um humano e estar com os homens para elevar os homens a Deus. Deus desce, se faz um, não como, mas um de nós, para nos elevar, não para que a divindade se rebaixe, não, mas para que a humanidade seja elevada aos céus, a divindade, por assim dizer. Vem nos santificar, em outras palavras. Isso significa que o Filho do Homem se está presente. Não é dizer que Jesus é um ser humano qualquer, não. Ele é o Deus feito homem para elevar a humanidade, todos nós, que fazemos parte da natureza humana. Isso significava essa palavra, o Filho do Homem.